Comandante, conta um pouco pra gente, assim, como é que foi esse início do senhor na carreira militar, os batalhões que o senhor passou, da onde veio essa veia, essa carreira que eu quero pra mim? Quando que o comandante Espinosa decidiu, é isso que eu quero pra minha vida, essa carreira que eu vou trilhar? Eu acredito, né, e sim, eu vivo isso, que a polícia militar é a vocação. Sim. Então o cara ser policial não é uma profissão que ele escolhe com 20 anos de idade ou 18, já vem de criança, né? Então eu tenho um amigo que ele é falecido, eu frequentava a casa dele, o irmão mais velho dele estava cursando Barro Branco. Então nós éramos crianças, tinha cerca aí de 7, 8 anos, e o irmão dele cursava Barro Então eu via ele chegando fardado, saindo, em uma oportunidade, eu andei na viatura da polícia ainda criança, então eu pensei, é isso que eu quero pra mim. Comecei a trabalhar cedo, né, com 13 anos, com 14 eu tirei minha carteira de trabalho para ser registrado, mas sempre quis ser policial. Então quando iniciei faculdade de Direito, iniciei faculdade de Educação Física, mas conversei com meu pai e falei, pai, eu quero parar de trabalhar porque o meu sonho é ser polícia. E aí ele conseguiu, com poucos recursos que ele tinha à época, pagar um cursinho para mim, e eu consegui, graças ao bom Deus, eu ingressei na Academia Militar do Barro Branco. Nossa, que bacana. Então, assim, o senhor teve o incentivo do pai, assim, diretamente. Sim, do irmão desse meu grande amigo. E depois teve o incentivo do pai. Do meu pai. Ele falou, pai, se é o seu sonho, corre atrás do seu sonho. Tá, é um concurso difícil, né? Ele é composto por diversas etapas. Todo mundo fala isso. Na época era FUVEST ainda. Nossa. Então, a nota que tinha para entrar lá, a nota de corte só não era maior que de medicina e de direito. Mas era uma das maiores notas de cortes daquele concurso, né, para entrar lá. Então, o oficial, a pessoa que se dedica a isso, ele tem que desprender um tempo, tanto intelectual quanto físico. Porque as provas físicas também não são fáceis. Sim. O comandante, assim, é uma curiosidade. Quando se fala, por exemplo, assim, do grau de dificuldade de um concurso desse, das provas, comandante, o comandante estudava uma média, assim, mais ou menos, quantas horas por dia ou no final de semana? 2, 3, 5? Não, das 7 da manhã às 6, 7 da noite. Quando você está atrás de um sonho, e de segunda a sexta, às vezes de domingo, né? Sim. Então, eu também tive um grande amigo que nós se juntamos para estudar. Sim. Mas você acaba largando a vida social. Você não sai, você não vai para barzinho, você não vai... Os amigos vão pro futebol, você está em casa ali com o livro... Óbvio, tem os gênios, né? Tem cara que você conversa com ele e fala, eu estudei, saí do colegial e passei. Mas não foi meu caso. Eu fiz colégio noturno, em escola pública, eu precisei estudar muito. Nossa, vai lá, doutor Hélio. Capitão, fala pra nós aqui, como que foi quando o senhor viu lá na lista o nome do senhor aprovado, e como que foi chegar na escola de oficial, como é que é esse rito, como é que é para tomar posse? Conta pra nós aí, nossos seguidores. Quando eu vi o meu nome lá, eu achei que eu ia pro hospital de tanta felicidade. Isso foi em que ano, Capitão? Desculpa. O concurso foi em 2005, mas eu ingressei em 2006, 2006. Né? Fiz as etapas em 2005, né? A física, a psicológica. E aí ela perdura até 2006, onde você ingressa. Ingressa, então, né? Ingressei em 13 de fevereiro de 2006, foi o dia da posse. Mas até então, você vê lá, fui pra segunda fase. Meu Deus do céu. E no cursinho diminui muito, né? Vai diminuindo, né? De 1.000 alunos, você olha lá, vai ter 150. Mas eu não fiz específico para Barro Branco, né? No filtro fica só os valentes no final. Era geral. O cursinho que eu tinha eram diversas carreiras, né? Era o ângulo. E aí vai caindo, aí você olha assim, eu tô no meio desses 150 aqui. Já tô ficando bom. Aí faz escrita. Aí, poxa, português. Falei, muito específico. Estudei, passei. Quando eu vi lá, tá aprovado para fase física. E aí já é um passo muito grande. Um passo muito grande. E você conta pra família, eles comemoram com a gente, né? Sim, é uma vitória. Eu falo principalmente do meu pai. Familiar, né? Principalmente do meu pai, que ele olhou e falou, eu vou fazer uma brincadeira, um dinheiro que eu investi aqui que foi com dificuldade. Você vai me devolver. Não, você tá. Foi bem empregado. Foi bem empregado. Não joguei fora. Lógico. Né? Então, até na parte física, eu treinando com um amigo meu salto em distância, machuquei a perna. E aí no dia que tinha que fazer salto em distância...
Só atrapalhando um pouco, só para pegar um adendo, capitão. Quais os testes físicos que tem para o oficialato da Polícia Militar, na época do senhor? Como que era composto? Salto, vou falar pelos mais difíceis, tá? Perfeito. Era salto em distância, então você tinha que correr e dar um pulo, salvo engano, 3,90 metros de distância. Perfeito. A barra, abdominais, natação, corrida por tiro, né? Então eu não lembro quantos segundos eram, tinha que percorrer uma distância, e corrida por tempo. Então tinha um exemplo, tem que correr tantos metros em 12 minutos. Você tem que fazer no mínimo tantas barras, com execução perfeita. E fica um professor lá, muito sério o teste, né? Sim. Vendo se você esticou o braço mesmo, se não veio. É eliminatório? É eliminatório. Não é classificatório. É eliminatório. Nesse ano, eu não sei se houve mudança depois, mas no ano que eu prestei foi eliminatório. Quer dizer, você reprovou ali e acabou seu sonho. Acabou seu sonho. Tem que ir pro próximo. Até se a minha nota não foi tão alta, eu, salvo engano, eu fiquei entre os 180, nas 180 vagas, eu estava entre essas 180, só que depois da teste físico eu já pulei para 100. Deu uma... Então você vê que eliminava muita gente. E tem a parte psicológica que aí eu já não conheço, não sou técnico para ter uma noção, para saber como é que funciona. Mas reprova muita gente também. Que é o mesmo, esse teste psicológico para oficial é o mesmo para os praças, sargento, para soldado? Para soldado que é a primeira carreira que ingressa. Eu não sei te falar. Se é o mesmo, né? Não sei. Mas provavelmente deve ser a mesma dificuldade, que não é tão fácil, não. Não, eu acredito que seja a mesma dificuldade, mas eu lembro que posteriormente a isso teve umas adequações, algumas coisas, tanto no físico quanto no psicológico do oficial para o soldado era diferente. Era diferente. Uma das coisas que eu lembro é que, por exemplo, o oficial era 1,65 m a altura. Perfeito. Pro praça era 1,60 m. Então tinha de um concurso para o outro, além da banca, que era a FUVEST, que era outra muito mais difícil. Mais difícil, tinha algumas diferenças e depois foi sendo, não vou dizer corrigido, porque eu não sei se estava errado, mas foram sendo adequadas. E esses testes, capitão, o senhor acha que... o senhor falou assim, eu vou começar aqui pelos que são os mais difíceis, mas assim, o senhor acha que de 2006 para cá continua os mesmos, melhorou, tem mais dificuldade? Porque tem muita gente que está assistindo aqui a gente que pensa em ingressar na carreira militar. Não desanimando ninguém, pelo contrário, mas para que a pessoa possa se preparar e ter uma ideia, pelo menos. Eu não sei te dizer se mudou. Eu não acompanhei. Os locais que eu trabalhei, sim, eu sei que cada ano muda alguma coisa. Só que eu não. Vai tendo mudança. Eu não acompanhei. O que isso é fato? Mudou. Por exemplo, na minha turma, a época de 180, poucas pessoas eram oriundas da tropa. Tá? Poucas pessoas, porque não sei se era o grau de dificuldade, eu não sei se era FUVEST, mas poucas pessoas eram oriundas da tropa. Geralmente o cara vinha como eu, do mundo civil. O mundo civil ingressava no oficialato. Não sei se teve a ver com divulgação de mídia, de 2006, 12... Eu não sei, mas o perfil mudou. O senhor acha que de repente isso pode ter influenciado? Pode ter influenciado. Entendi. Mas a maioria das pessoas que ingressam no oficialato... Hoje vem da tropa. É meio a meio. Antes não era. Antes não era.